A série Ser ou Não Ser traz hoje uma questão delicada e importante para a nossa vida. O que é ética? Por que ela é importante na vida em sociedade? Qual a relação entre ética e indiferença? Quem responde é a filósofa Viviane Moser. É um absurdo, é uma coisa que choca realmente, né? Esta foto, publicada no jornal O Globo no início de setembro, deixou os leitores indignados. O corpo de um turista cego que morreu afogado na Praia Vermelha ficou horas no calçadão enquanto não era removido. Mas esse estranho elemento, em um dos cenários mais bonitos do Rio de Janeiro, não abalou os outros visitantes. Eles simplesmente ignoraram o cadáver ao lado. Você vê que as pessoas estão sorrindo, né? Fotografavam, brincavam, passavam, transitavam ao lado do corpo. É como se não estivesse ali. E as pessoas... E essa indiferença, esse descaso, é que me chamou a atenção. Por que esta cena não foi capaz de afetar as pessoas em volta? A relação entre ética e indiferença é o tema de hoje em Ser ou Não Ser. A indiferença é um modo da gente não reparar nas coisas. Então você não olha para nada diferente de você, nada além de você. Se fixa num ponto e não olha para mais nada além daquele ponto. Você não quer nada diferente daquele ponto. Indiferença é uma palavra que não faz parte da vida de Áurea, uma assessora parlamentar de Brasília que hoje lida com a questão indígena. Ela já perdeu a conta de quantas vezes abriu a porta de casa para índios, meninos de rua ou qualquer um que precisasse de ajuda. A pessoa fala assim, você mexe com índios, né? Ou você mexe com crianças de rua, né? Eu falo, não, eles é que mexem demais comigo. Áurea teve 7 filhos de 3 casamentos. Nossa, 7 filhos, que coragem! Eu falo, gente, é leviandade pura. Não é uma questão de coragem. E assim, ela formou uma grande família de artistas e músicos. Abaetê, Jandira, Flora, Zé. Caetano faz tudo, canta, interpreta, atua. O Davi e a Júlia são 2 tesouros, né? 2 presentinhos miudinhos, lindos. O resultado disso, eu quero dizer, é de bênção. Eu sou uma pessoa 7 vezes abençoada. A gente sempre foi criado muito solto, minha mãe estava sempre trabalhando, não tinha... Quer dizer, a gente ficava aqui nesse caos, né? Agora, quando tinha alguma repreensão, era interessante, porque isso é uma coisa que eu lembro até hoje, que minha mãe sempre batia numa coisa de caráter, assim, sabe? Como tantas outras mães, Áurea sempre se esforçou para que os filhos tivessem uma postura ética na vida. Você pode ser o que você quiser, mas tem que ter dignidade. Mas o que é ética? Qual a relação entre ética e moral? Moral é o conjunto de regras válidas para todo mundo, que determinam nossa conduta em sociedade. Como devemos agir para não ferir o direito do outro e respeitar o bem comum. Mas dessas regras universais, não matar, por exemplo, podem surgir dilemas particulares. A eutanásia pode ser uma saída para aliviar o sofrimento de uma pessoa presa a uma cama? Não, só em casos muito extremos. As pessoas têm que ter o direito de escolher. Como agir diante dos diferentes desafios morais? É daí que nasce a ética. Mas o que é uma atitude ética na vida? Olha, é um estado de atenção com a vida. A falta dessa atenção é o que a foto na Praia Vermelha sugere. Uma conduta ética é, antes de tudo, uma tomada de posição, uma atitude. Por isso, nada mais antiético do que a indiferença. Estar indiferente é abandonar toda tentativa de interferir nas coisas, de mudar, o que acaba tornando a violência, a corrupção, o desrespeito um hábito. A indiferença é a banalização do mal. O que é banalização? Se um de nós se deitar hoje à noite, houve o tic-tac do relógio durante poucos segundos. Num determinado momento, desapareceu o tic-tac. Sempre que alguém é exposto a um estímulo repetido, semelhante,
banaliza, não se percebe mais. Então nós vivemos um mundo extremamente banalizado. A banalização leva à indiferença. E o que a indiferença faz é desconsiderar e desqualificar o outro. Uma pessoa ignorada é como um objeto, sem vida, sem importância. Quantas vezes passamos, né, por uma criança no chão dormindo e sequer paramos para olhá-la, né? Ao contrário, tratamos de virar o rosto. O psicanalista e filósofo Jurandir Freire Costa fala de 3 tipos de indiferença na nossa sociedade. O primeiro é o das classes dirigentes e das elites em relação aos pobres, que são vistos como coisas, não como pessoas. Um exemplo extremo disso é o assassinato do índio Galdino de Jesus, há 9 anos. Foi para as comemorações do Dia do Índio que o pataxó Galdino de Jesus veio a Brasília. Depois de se perder de seus amigos, deitou neste banco e adormeceu. De madrugada, 5 jovens da classe média de Brasília desceram de um carro, atearam fogo em seu corpo e desapareceram. Galdino morreu horas depois, vítima da indiferença e da banalização da vida humana. Todos os anos, os pataxós se reúnem neste monumento para aqui realizar uma cerimônia em sua memória. Todo esse processo gera uma reação. Quem não foi reconhecido como cidadão também passa a não reconhecer o valor do outro. A explosão da violência urbana é o resultado do segundo tipo de indiferença, a dos excluídos em relação às elites. A vida dos privilegiados deixa de ser vista como algo importante por aqueles que estão à margem da sociedade. E assim, pode se matar para conseguir um tênis, por exemplo. A palavra barbárie pode se aplicar perfeitamente a isso. Nós vivemos agora a barbárie. O terceiro tipo de indiferença apontada por Jurandir Freire Costa é o das elites em relação a elas mesmas. Enquanto o caos toma conta das cidades, multiplica-se o consumo de tranquilizantes, antidepressivos e drogas, como a cocaína. Por exemplo, se alguém se sente um pouco mais gordo, se falta desejo pelo companheiro ou pela companheira, se alguém perdeu uma pessoa querida e está triste, rapidamente é medicado. A pílula que vai resolver o seu problema. E com isso se plastifica o afeto das pessoas. Diante de uma sociedade que parece desabar, a única coisa a fazer é salvar a si mesmo. Na falta de um projeto coletivo, a busca pelo sucesso individual, pelo bem-estar e realização pessoal se torna cada vez mais importante. Da mesma forma, o horror ao fracasso. O que choca no Brasil hoje não é tanto a quantidade de crimes e escândalos políticos que vemos todos os dias nos jornais, mas a absoluta indiferença com que reagimos a tudo isso. Talvez este seja o sinal de um desejo de destruir o que não temos coragem de transformar. Eu acho que as pessoas precisam pensar mais de forma coletiva. Tem uma série de valores a serem preservados. A solidariedade, o respeito pelo outro, a tolerância, aquilo que é humano, né? Isso é o nosso poder. Para o bem e para o mal, é o nosso poder. Nós temos que parar e pensar. Pensar profundamente. Por mais que isso seja difícil, provoque sofrimento e provoque angústia, e que a curto e a médio prazo nós não tenhamos nenhuma resposta. Mas é fundamental parar e refletir sobre isso. Da Grécia Antiga ao pensamento oriental. Qual a relação entre Sócrates e Buda? A discussão sobre ética continua domingo que vem. Não perca!